Então, vou estar dando início aqui a um pequeno seminário, como foi solicitado para nós fazermos aqui sobre algum assunto da matéria, né? O assunto que eu escolhi foi cabos de aço, né? Cabos de aço, eles são um elemento um pouco fora daquilo que a gente acabou estudando ao longo desse tempo aí, né? Dentro do assunto ali de elementos de máquinas rotativas, engrenagens, transmissão de torque, velocidade, enfim, né? Mas cabos de aço é um elemento bastante presente na indústria, é bastante utilizado de formas até no nosso dia a dia, né? Conforme diz aqui, por exemplo, em elevadores a gente usa cabos de aço, na indústria a gente usa em guinchos, esse tipo de coisa, né? Academias também utilizam cabos de aço nos equipamentos. Aqui como fala, né? Alguns exemplos são máquinas de exercício físico nas academias, ginástica, elevadores, maquinário de transporte, construção civil, enfim. Aqui ele fala um pouco sobre a estrutura de um cabo de aço, né? Basicamente ele tem aqui uma alma, que é uma estrutura basicamente mais maleável do cabo, assim. O arame central que faz parte da perna, né? E os outros elementos aqui que fazem parte da perna, que envolvem a alma. E, enfim, aqui ele mostra o cabo como um todo, né? A alma aqui, como eu estava falando, né? É um núcleo em torno do qual as pernas são torcidas e ficam dispostas, né? Em forma de hélice. A alma, como eu disse ali, ela é feita geralmente de materiais maleáveis, justamente para dar mais flexibilidade pro cabo, para as diversas aplicações que ele é submetido, né? Elas geralmente são formadas de materiais naturais, conforme ele mostra aqui, né? Ou AF, normalmente sisal, ou artificiais, normalmente polipropileno. Aqui ele mostra basicamente a indicação do tipo de material relacionado com uma cor, né? Por exemplo, para identificação, o cânhamo é verde, o sisal vermelho, cânhamo de manilha preto, poliamida verde, poliéster azul e polipropileno marrom. A gente percebe aqui que a cor verde é usada tanto para o cânhamo e poliamida, né? Mas não é, é como ele fala aqui, não é passível de ser confundida, uma vez que o cânhamo tem um acabamento rústico e a poliamida um acabamento muito liso. Ou seja, não importa muito a cor dessas duas, porque o acabamento dela vai ser muito fácil de distinguir uma da outra. Então não gera nenhum tipo de confusão nesse sentido. Aqui o tipo também de alma de aço, né? Garante resistência ao amassamento e aumenta a resistência à tração. Que pode ser formada por uma perna de cabo. Ou seja, nesse caso aqui, a alma do cabo acaba sendo uma perna também, né? E essa aqui, a ACI, sendo a última modalidade preferida quando se exige do cabo maior flexibilidade, combinada com alta resistência à tração. Aqui uma observação, né? Os cabos a alma de aço, ou seja, que tem basicamente uma perna dentro da alma, possui um aumento de 7,5% de resistência à tração e 10% no peso em relação a F, almas de fibra, né? Que é esse caso comum que a gente viu lá em cima. Aqui ele está falando sobre o tipo de torção que pode ter um cabo, né? Eles são dispostos tanto em torção regular à esquerda quanto torção regular à direita. Existe esses dois tipos aqui, só que o, o padrão, digamos assim, vai ser sempre torção regular à direita, né? A torção regular à esquerda conforme ele fala aqui, nenhum cabo de aço com torção à esquerda deve ser pedido sem que primeiro sejam consideradas todas as características de seu uso. Eu não achei nenhuma característica em particular em que um cabo
com torção regular à esquerda seja utilizado, mas provavelmente pode ser que algum caso bem específico de algum nicho aí tenha que usar esse tipo de cabo. Então tem que especificar antes de utilizar esse tipo aí, né? Aqui ele vai falar um pouco das diferenças de torções, né? A gente tem duas, a torção Lang e a torção regular. Cada um proporciona características diferentes conforme eles são fabricados, né? Como a gente pode ver aqui, a torção regular ela fica num sentido, no mesmo sentido da alma, praticamente, né? E a torção Lang é o contrário, né? É perpendicular ali. Esses dois tipos aqui eles proporcionam resultados diferentes. Por exemplo, aqui, ó, devido aos fatos dos arames externos possuírem maior área exposta, a torção de Lang proporciona ao cabo de aço maior resistência à abrasão. São também mais flexíveis e possuem maior resistência à fadiga. Estão mais sujeitos ao desgaste interno, distorções e deformações, e possuem baixa resistência aos amassamentos. Então, quando você opta por um cabo Lang, você opta por ele justamente para ganhar mais resistência à abrasão e todos esses benefícios aqui, porém você perde no desgaste, né? Também tem toda a questão de custo de produção, né, desses cabos aí. Com certeza, um deve ser mais caro que o outro para produzir, mas deve ser tem mais a questão de dificuldade na produção, né? Todos esses aspectos aí. Conforme é explicado aqui, alguns meios se referem aos cabos de aço no geral, assim como corda de fio, né? Porque a gente tem um exemplo de cordoalhas, que na verdade, pelo que eu vi, elas são basicamente como se fossem uma perna, são só várias hastes de vários arames juntados numa ramificação só. E o cabo de aço nada mais seria do que o modelo que a gente viu ali, né? Que com todas as estruturas, com a alma, com as pernas ao redor e todos esses elementos aí, né? As cordoalhas, como elas são mais simples, elas não são geralmente utilizadas para movimentação, porque elas têm uma estrutura muito rígida e são feitos justamente para tensionamento, né? O cabo de aço já é mais flexível, ele pode ser usado tanto para tensão também, como para atividades que exijam flexibilidade dele, né? A alma no interior, a diferença da área metálica fazem com que o mesmo diâmetro da cordoalha tenha uma maior capacidade de carga que o cabo. Aqui ele fala um pouco dos tipos de fabricação dos cabos de aço, né? Com o aperfeiçoamento das técnicas de fabricação, foram desenvolvidas máquinas, construções de cabos que possibilitam a confecção das pernas em uma única operação, sendo todas as camadas do mesmo passo. Assim surgiram as composições Sealy, Filler e Warrington. Essas são as três principais aqui que a gente vai mostrar, mais uma que a gente chama de comum ali, né? Para vou estar falando mais. Cada uma tem uma particularidade. Por exemplo, vamos falar primeiro da Warrington. As pernas do cabo construídas com duas bitolas de arames, bastante flexível e só que menos resistente ao desgaste, pois os arames mais finos encontram-se na periferia. Como a gente pode ver aqui, ó, as bitolas menores ficam aqui nas bordas, né, que a gente chama de periferias. Justamente por isso ele é mais flexível, porém menos resistente ao desgaste, né? Já por sua vez aqui o Sealy, pernas do cabo construída com 3 bitolas de arame, sendo o cabo menos flexível da série, porém mais resistente ao desgaste à abrasão. Aqui ele já é basicamente o contrário do Warrington, né? As bitolas maiores ficam na periferia e no centro ficam as menores. Justamente por isso ele é menos flexível, porém ele é mais resistente ao desgaste e abrasão. Outro tipo aqui é o filler, pernas do cabo construídas com 25 arames, 6 de enchimento, apresentando boa flexibilidade. Aqui basicamente todas as bitolas são do mesmo tamanho, então eles seriam mais ou menos o meio termo ali, né?
Tem mais um tipo aqui que seria o comum. As pernas do cabo são construídas por um só tipo de arame. É um termo intermediário entre a flexibilidade e a resistência ao desgaste dos outros tipos acima. Então esse aqui seria um meio termo entre essas duas características, né, entre a flexibilidade e a resistência. Aqui como fator de curiosidade tem um modo certo de medir um cabo de aço. Dependendo de como você mede no paquímetro, ele pode ter um diâmetro maior, como está aqui, que é o certo de se medir, e o diâmetro menor, que é o errado, né? Então você sempre tem que medir pelo diâmetro maior, que vai ser a medição correta. Aqui falando um pouco mais sobre as cordoalhas, que a gente mencionou anteriormente, né? Elas têm algumas classificações construtivas, conforme a fonte aqui, que é o Melconian. Elas podem ser de 3 fios, 7 fios, 19 fios, 37 fios, 61 fios até. Ou mais, né, dependendo. Classificação de 7 fios, elas podem... Aqui, como ele mostra na ilustração, elas podem até chegar a ter algum tipo de alma, mas geralmente vai ser a própria perna que vai ser a alma delas. Então não muda muita coisa, na verdade, né? Aqui os cabos, como a gente acabou de ver, né? Duas operações, Warrington, Sealy, Filler, todos, ou combinações entre eles, né? Mas no mais vai ser esses tipos aqui, Warrington, Sealy, Filler, o comum, e entre outros, né? Aqui seria mais classificações que seriam misturas entre eles, né? Conforme eu falei, Warrington Sealy com algumas outras características aqui, 3 operações, 2 operações, que seriam mais algumas misturas dentre esses tipos, né? Aqui os não rotativos também tem alguns exemplos. E agora vamos falar um pouco sobre a resistência dos cabos, né? Calculando a resistência dos cabos, a gente pode chegar a dois tipos de avaliação aqui, que seria a carga de ruptura teórica, é o produto entre a tensão de ruptura dos arames e a área da tensão transversal dos mesmos. É determinada somando-se a resistência dos arames que o compõem, excluindo-se as almas dos mesmos, quer sejam de aço ou de fibra. Ou seja, nesse meio aqui é tudo na teoria, né? A gente sabe que teoria e prática geralmente tem algumas adversidades e diferenças. E isso foi comprovado em laboratório. Foi comprovado que a carga de ruptura efetiva ela se comprovava ser diferente da teórica. Como essa tabela aqui, foi feito os estudos em laboratório e a carga de ruptura efetiva diminui conforme aumenta o número de arames. Essa constatação é realizada em laboratório quando o cabo é submetido a um teste de ruptura. Aqui os exemplos cordoalhos de 3 a 7 fios, a resistência efetiva de 96% da teórica. Cordoalhos de 9 fios, resistência efetiva 94% da teórica e assim por diante. Então a gente percebe que quanto mais complexo é o cabo ou a cordoalha, mais diferença é a carga de ruptura efetiva da carga de ruptura teórica. E aqui a gente vê que geralmente as aplicações dos cabos de aço são feitas para atividades muito críticas. Por exemplo, um elevador, você está transportando vidas humanas ali. Se der uma falha, pode ser catastrófico. Ou então você está carregando materiais muito pesados, que geralmente que agregam bastante valor, né? Que conforme ele fala, né? Visto isso e considerando as aplicações críticas da utilização de cabos de aço, que em sua maioria estão relacionadas com vidas humanas e objetos de alto valor agregado, é definido que cargas de trabalho, de modo geral, não devem exceder 1/5 da carga de ruptura mínima efetiva especificada. Ou seja, a gente vai ter que trabalhar com coeficiente de segurança quando for utilizar essas cordoalhas ou os cabos de aço, né? Que seriam 1/5 da carga de ruptura mínima efetiva da especificada.
E a partir disso a gente tem aqui também uma tabela que especifica o fator que a gente tem que utilizar conforme a atividade que você vai utilizar, né? Assim são definidos os fatores de segurança, relação entre a carga de ruptura mínima e a carga aplicada, de acordo com cada tipo de aplicação. Cordoalhas e cabos estáticos, fator 3 a 4, cabos tração horizontal, fator 4 a 5, cabos para guinchos de terraplanagem, fator 5, pontes rolantes, talhas elétricas, fator 6 a 8, elevadores de baixa velocidade, fator 8 a 10, elevadores de alta velocidade, fator 10 a 12. Isso aqui serve justamente para a gente ter uma segurança, trabalhar com uma segurança com esses cabos, porque a gente trabalhando com uma certa folga nesse coeficiente, a gente evita que ocorram acidentes e a gente perca tanto vidas humanas quanto valor agregado, que ambos geralmente são muito importantes para qualquer instituição ou organização, né? Por exemplo, um cabo ele pode estar com um nó ou com uma ruptura ou tá em alguma parte ele está abrasivo, ele está sofrendo com abrasamento. Isso vai evitar que ele se rompa no ato e ocorram esses acidentes, né? Trabalhando com um fator menor do que o limite que a gente tem, a gente não dá espaço para esses acidentes acontecerem, trabalhando assim com segurança, né? Aqui falando um pouco sobre a deformação elástica, a deformação elástica basicamente é a capacidade de um elemento se deformar e voltar no estado que ele estava antes, né? A gente é dada pela lei de Hooke, ou seja, essa lei que ele está falando aqui, né? Essa fórmula que a gente utiliza aqui. Pode ser importante determinar distâncias de ajuste de aplicações. Ela é calculada por tá o quê? F vezes L sobre A vezes Z, onde F é a carga aplicada, L é o comprimento do cabo, A é a área metálica, E é o módulo de elasticidade do cabo de aço utilizado. E o que a gente quer achar aqui, né? A área metálica do aço pode ser calculada por A igual a F vezes D ao quadrado, onde F é chamado de fator de construção do cabo e pode ser obtido pela tabela abaixo. E D é o diâmetro nominal do cabo de aço. Aqui ele dá uma tabela aqui baseada no tipo do cabo, né? Então a gente vai ter um fator F diferente para cada tipo de cabo aqui. Ele dá uma tabela aqui com os vários tipos aqui. Provavelmente, se você pesquisar aqui, você vai achar vários tipos de fatores para os diferentes tipos de cabo, né? Agora vamos falar aqui sobre módulos de elasticidade. Em geral, eles aumentam bastante a vida de serviço, dependendo de sua construção e condições de operação, como intensidade de cargas constantes ou variáveis, dobragens e vibrações. O módulo de elasticidade é menor nos cabos sem uso, e para usado ou novos pré-esticados, o módulo de elasticidade aumenta cerca de 20%. E aqui tem uma tabela com os módulos de elasticidade de referência, né? Com aqui o tipo de cabo e aqui o módulo de elasticidade referente a ele. Aqui cabos com alma de aço, a classificação e o módulo. E as cordoalhas galvanizadas, né? A classificação e o módulo dela. Flexibilidade. A flexibilidade está condicionada ao número de arames que o compõem. É inversamente proporcional ao diâmetro de seus arames externos. Por outro lado, a resistência à abrasão é diretamente proporcional a esses diâmetros. Isso aqui é só a gente pensar um pouco, né? Por exemplo, se você pegar um fio, um fio de cobre, por exemplo, quanto menor for o diâmetro dele, mais fácil ele vai ser de você dobrar ele. Agora, se você pegar um fio de cobre com diâmetro de 5 centímetros, por exemplo, já vai ser bem mais difícil dobrar ele do que se ele fosse em diâmetros menores, né? Isso aqui está relacionado aqui, né? Aqui a pequena flexibilidade, construção 3.7, 6.7, 1.7, que é o caso da cordoalha, flexíveis, extra flexíveis.
que dessa forma, quando houver prevalência de esforço, a fadiga de dobramento dá-se preferência a cabos de aço com arames finos. Por outro lado, a escolha dará por uma composição de arames externos mais grossos quando se prevaler a abrasão. Ou seja, aquilo que a gente falou, né? Quando você quer que um cabo tenha mais flexibilidade, você vai optar por arames mais finos. Quando você quer que um cabo seja mais resistente, você vai dar preferência a cabos com diâmetros maiores. Aqui, diâmetros de polias e tambores, que são alguns elementos que a gente utiliza junto com os cabos para aplicar nas diversas funcionalidades que você deseja. Um cabo de aço será guiado por polias ou enrolado a tambores. Assim, há que se tomar o cuidado com dobramentos e ângulos de serviço, a fim de garantir uma durabilidade razoável para o cabo. A tabela abaixo relaciona diferentes tipos de cabos de aço com diâmetros de polias e tambores. Aqui, ó, o diâmetro da polia do tambor em relação ao tipo de cabo, né? Aqui a gente tem os cabos com os diferentes tipos. Eu recomendo, por exemplo, esse primeiro aqui o recomendado é 72 e o mínimo você tem que utilizar pelo menos 42 vezes o diâmetro do cabo, né? É importante falar também sobre ângulos, que seria utilizando as polias, né? O ângulo máximo de desvio, por sua vez, deve ser limitado a 1 grau e 30 minutos para o enrolamento em tambor liso e 2 graus quando houver canais. Isso é importante para evitar que o cabo raspe na flange da polia, aumentando o desgaste de ambos, ou ainda que o cabo raspe na volta adjacente, enrolada, aumentando seu desgaste em operações de enrolamento. E aqui é um exemplo visual do que a gente acabou de ver ali, né? Aqui é o máximo que a gente pode ter aqui, 1 grau e 30 minutos. Se a gente começar a passar disso, ele vai começar a danificar tanto o cabo quanto a polia, podendo causar acidentes que a gente definitivamente não quer, né? Justamente por cabos de aço ser um elemento que você utiliza para operações críticas. E aqui, a seguir, a gente vai mostrar um pouco de... A gente vai ver um pouco de sinais que indicam o momento de substituições de cabos. Ou seja, quando o engenheiro responsável tem que realizar manutenção ou troca desse cabo, caso ele localize alguma anormalidade, né? Ó, aqui a gente pode ver alguns sinais que a gente pode estar checando aqui. Arames rompidos visíveis. A gente tem 6 fios em um passo por 3 fios em uma perna. Corrosão acentuada no cabo. Desgaste dos arames externos maior do que 1/3 do seu diâmetro original. Diminuição do diâmetro do cabo maior do que 5% em relação ao seu diâmetro nominal. Danos por alta temperatura ou qualquer outra distorção no cabo, como dobra, amassamento ou gaiola de passarinho, exigem uma substituição por um novo, né? Aqui é uma demonstração visual do que a gente viu nesse último elemento aqui, né? Aqui seria a alma saltada, aqui o nó dobra e aqui a gaiola de passarinho. Nesses casos aqui não tem jeito, a gente tem que substituir o cabo para evitar problemas maiores. Justamente por esses problemas que podem ocorrer aqui, que a gente trabalha com aquele coeficiente de segurança que a gente viu lá em cima, né? A gente trabalha abaixo do que a gente pode, justamente para ter essa precaução extra, para caso ocorra um desses erros aqui, a gente poder ter tempo de uma manutenção ir lá e ver esse problema. Ela vai estar, claro que a gente trabalhando abaixo, com esse coeficiente trabalhando abaixo, o cabo vai estar funcional, mas ele só vai estar funcional até um tempo, até poder ocorrer um acidente, né? Então, quando a gente vê algum desses defeitos aqui, tem que ser feita a substituição imediatamente. Como o cabo de aço, aqui ele vai falar um pouco sobre as aplicações, né? Como o cabo de aço ele é utilizado para diversas aplicações da indústria, ele já tem alguns valores tabelados, né? E alguns cabos ideais para cada tipo de atividade que você vai utilizar. Por exemplo, aqui pontes rolantes. Ponte rolante praticamente todas devem utilizar o cabo de aço, né? Sem eles a gente não conseguiria levantar pesos extremamente altos, enfim, né? Monta-carga, que seria o guincho de obra, a perfuração, e cada um deles vai ter um tipo preferencial para ser utilizado, né? E, enfim, é isso. Espero que tenha ficado dinâmica a minha apresentação e de fácil entendimento.
Cabos de aço são um elemento bastante importante na indústria, tanto como a gente viu ali que eles são utilizados em atividades críticas que envolvem tanto ou valor agregado ou no caso vidas, né, tanto de animais como por exemplo levantar um elefante para você transportar um elefante de um lugar para o outro, provavelmente você vai ter que usar um guincho e esse guincho vai ter um cabo de aço. Ou então elevadores, todos eles têm que utilizar o cabo de aço para se movimentar, né? É um elemento muito importante, bastante presente e com certeza é bem provável que a gente esbarre nele na nossa vida profissional aí, né? Então foi isso e obrigado pela atenção aí.